A presença da torcida é importante, Rogério. Fundamental. Um jogo complicado como o Paysandu, um time já entrosado, o Ceará em formação, quem faz a diferença é a torcida. Perfeito, perfeito, perfeito. Nilo, tá aí, nós estamos falando agora já da estreia contra o time do Paysandu. Eu não sei se você tem acompanhado bem, Nilo. Muito se fala aí do Vasco da Gama, né, que evidentemente que, até independentemente da qualidade técnica do elenco do Vasco, o Vasco entrando numa Série B, como foi o caso, Nilo, Rogerinho, do Palmeiras, do Grêmio, do próprio Botafogo que subiu no ano passado, Atlético Mineiro, Corinthians. Então, tem acontecido sempre isso. Cai um grande time da Série A para B, no ano seguinte, ele sobe. O Vasco, Nilo, você tem acompanhado? Você colocaria outros grandes clubes também na parada como favorito, como o Bahia? Olha aí, a Série B desse ano vai ser talvez uma das mais difíceis dos últimos anos, né? A gente vê aí, como você bem citou, um Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que foi campeão carioca, muito bem, conquistou o título de brilhantemente. Invicto, por sinal. Invicto, conquistou brilhantemente o campeonato. Você também tem o Goiás, né? O Bahia, ou seja, time de Série A, né? Com cara de Série A. O Ceará, ao meu ver, como o Rogério citou, é um time ainda em formação, né? A gente não pode, digamos assim, atropelar os fatos. A gente não sabe qual vai ser o Ceará durante o campeonato. O Ceará tem uma boa zaga, né, com o Sandro, com o Antônio Carlos e com o Páscoa, que foi recentemente contratado, mas daí para frente são tudo incógnitas, né? O Ceará não tem um meia, aquele meia criativo que precisa, todo time precisa de um jogador que chama a responsabilidade. O Ceará ainda não tem esse atleta. E no ataque também, ao meu ver, tem outra lacuna, porque o jogador Rafael Costa, falta um companheiro para ele no ataque. Aquele jogador que resolve, porque ao meu ver, o Assisinho e o Alex Amado não são esses jogadores. Na verdade, o time provável lá na frente é Assisinho de um lado e o Serginho pelo outro. Pois é, esses dois Alex Amado está voltando de contusão. E o Serginho é até meia, não é nem um atacante. Eu, na verdade, para polemizar aqui um pouquinho, que é bom, essa nossa briguinha interna aqui, evidentemente que respeito a opinião de todo mundo, eu estou louco para descobrir qual é a posição do Serginho. Porque, para mim, o Serginho até agora, ele não joga nada, em nenhum canto. Não sei a tua opinião. Também concordo. Eu acho que o Ceará precisa de um companheiro para o Rafael Costa. Um jogador que também seja matador. Porque se você prestar atenção, o Assisinho e o Rafael Costa, ou o próprio Serginho, Rafael Costa não, o Assisinho, o Alex Amado e o Serginho não são aqueles jogadores que resolvam. Você vai ficar basicamente no ataque para resolver Rafael Costa. O Ceará precisaria de um jogador tipo, um exemplo, né? Felipe Azevedo, para fazer parceria com o Rafael Costa. Aí sim, eu acreditaria que o Ceará fosse um time mais competitivo. Você concorda com o que o Nilo está dizendo? Porque ele tem outros jogadores no elenco do Ceará que ele não falou, obviamente, que ele com certeza sabe e tem a opinião dele. Rony, esse jogador Rony dele, eu acompanhei o futebol desse menino aparecendo na Ponte Preta. Se eu não me engano, foi no campeonato. Foi sim. Foi no campeonato de 2014. O Ponte Preta subiu da B para A e ele fez um grande campeonato. Então, naquela época, Rogerinho, eu até cheguei a indicá-lo para o Ceará. Só que eu estou me referindo a 2014. No ano passado, não sei se ele se lesionou, não sei o que foi que aconteceu, mas ele foi para o CRB e sequer foi titular do CRB. Então, talvez não fosse o momento para ele voltar para o Ceará. E hoje ele faz parte do time, do elenco do Ceará. Ele, inclusive, teve muitas oportunidades, não pode reclamar. E aí ficaria, como o Nilo falou, as opções ali, Rafael Costa como camisa 9, homem referência na área, nós teríamos de lado Assisinho, Amado, Rony, Serginho. E aí, nós também se vimos nessas posições? Para a Série B eu entendo que não, Ayrton. Para a Série B eu entendo que o nível é mais alto, com todo respeito a Assisinho, Alex Amado, Serginho e Rony, eu acho que o Ceará precisa de alguém. É o que eu sempre digo, o problema principal do Ceará que eu acho é planejamento. Ele trouxe o Bill, depois trouxe o Rafael Costa. 2 jogadores de salário altíssimo para a mesma posição. Enquanto o segundo atacante, que é a peça fundamental, que é quem vai alimentar o centroavante, a gente fica com a sobra. Perfeito. Vou voltar a tocar nesse assunto, mas para fazer uma intercalação aqui com você que está nos acompanhando, lembrando de mais algumas conquistas alvinegras. O Ceará também convém lembrar que nós, como estamos falando agora de Copa do Brasil, de Série B, o Ceará é aquele time, como lá no Sul, Sudeste, o pessoal gosta de chamar de time copeiro, né?
Tem gente lá que diz que o Grêmio é desse tipo, né? O Corinthians não é. Então, tem essas características dos clubes. E o Ceará Sporting Clube, e aí eu já vou me referir mais à Copa do Brasil, o Ceará fez belíssimas campanhas na Copa do Brasil. 1994, quem não lembra, o Ceará foi vice-campeão. Na verdade, foi o campeão moral, porque ninguém tem dúvida, todo mundo acompanhou, inclusive o Brasil inteiro. Quantas vezes o Milton Neves não pegou no pé do Godoy? Ao vivo no programa da Bandeirantes. Né? Quer dizer, ali nitidamente deu para perceber que o Godoy prejudicou o Ceará. Fomos vice-campeões naquela ocasião. Isso em 1994. Em 2005, na época do Rabelo, o Ceará chegou a ser terceiro colocado da Copa do Brasil. Naquele fatídico jogo aqui, contra o Fluminense. Empatamos lá por 2-2, Camanducá e Maurílio, se eu não me engano. E aqui, com 10 minutos, nós já estávamos tomando de 3. Então, acabamos perdendo de 4-1. Mas, mesmo assim, Nilo, nós fomos terceiro colocado em 2005. E em 1993, se eu não me engano, nós fomos quinto colocado. E em 2011, nós chegamos a ser quarto colocado. Então, o Ceará tem, pelo menos em 4 ocasiões, contra o Curitiba, pelo menos em 4 disputas de Copa do Brasil, o Ceará chegou ali entre os 2005, eu me lembro desse jogo como se fosse hoje, sentado na arquibancada, chovendo, embaixo da bandeira do Ceará, fugindo da chuva, e deu no que deu, com esperança. Tinha empatado lá no Rio com 2-2, um jogo complicado. Isso. O estádio abarrotado de gente, e quando chegamos aqui... Mas é por isso que o futebol é gostoso. Futebol é gostoso. Eu, na época, eu lembro que eu estava na faculdade fazendo uma pós-graduação e o que é que acontece? No dia desse jogo, rapaz, uma prova que daquelas que você não pode perder. Não pode perder, eu só sei o seguinte, meu amigo, que eu saí, Nilo, voando, eu não sei nem como é que eu fiz essa prova. Eu cheguei lá para encostar meu carro no estacionamento do Castelo do Vozão. Olha, foi uma dificuldade. Eu só sei que quando eu entrei, o Ceará já estava tomando, era de 2-0. Então, Nilo, nesse mesmo ano, aí vem mais uma prova da força de você, torcedor alvinegro. Neste mesmo ano, nós conseguimos colocar em 3 jogos seguidos, Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, não necessariamente nessa ordem. Colocamos a carga máxima dos ingressos lá, que foram colocados à venda, nós conseguimos vender. Na época, 55 mil pagantes. Então, o time tem uma belíssima história, Nilo. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Série B, mas é importante a gente estar sempre lembrando isso para você, caro alvinegro. O Ceará tem uma belíssima história e também tem uma maravilhosa, espetacular torcida. É isso aí, a Copa do Brasil, realmente o Ceará sempre fez isso, como você bem citou, né? A gente está nessa Copa do Brasil, né? No próximo ano vai depender do ranking, né, do Ceará, para saber se vamos para a Copa do Brasil ou não. Acredito que sim, né? Será muito bem ranqueado. Apesar de que alguns clubes, né, ficaram fora da final de campeonatos, né, a nível de Brasil. Mas vamos torcer que o Ceará nessa Copa do Brasil mantenha essa pegada, faça um bom campeonato e leve o nome do Ceará sempre acima, como você bem disse, um time copeiro que o Ceará sempre foi. Deixa eu agradecer aqui também a todo mundo que está nos acompanhando. A gente já está recebendo aqui algumas mensagens, algumas coisas, parabenizando pelo programa. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E principalmente ao doutor Paulo Vasconcelos, ao estúdio aqui da nossa televisão, ao nosso cinegrafista Wilson, que, poxa vida, maravilhoso, cara competentíssimo, mais de 25 anos só numa determinada local de televisão aí, de um sistema de televisão. E a gente vai continuar com o maior pique do mundo, procurando ajudar o nosso Ceará Sporting Clube. Então vamos voltar para a Série B, mas eu queria saber o seguinte de vocês também, porque tem tudo a ver com a Série B. De forma resumida, Nilo Saraiva. Ano passado, interessante, ano passado nós começamos muito bem, fomos campeões da Copa do Nordeste de forma invicta, vale salientar. Desfizemos o nosso time por muito pouco não caímos. Começamos em 2016, saímos da Copa do Nordeste prematuramente na segunda fase e a dor talvez maior. Fomos disputar o campeonato estadual, que muita gente não dá valor, até consegue de forma depreciativa chamá-lo de manjadinho, coisa que eu particularmente respeito, claro, opinião todo mundo, não concordo. Para mim tem o seu valor e como tem,
Tá? Mas nós fomos para nós sequer, Nilo, fomos para as finais desse estadual. Então eu queria que, dentro do que nós já estávamos aqui batendo uma bolinha da estreia do Ceará, eu queria que você também falasse um pouquinho onde é que nós erramos, Nilo, no ano passado. Nesse ano, a diretoria cometeu os mesmos pecados do ano passado, Nilo? Olha, em relação ao ano passado, né, durante a Copa Nordeste, a gente sabia, era notório que alguns jogadores importantes iriam sair, né? Vamos citar aqui 3, né? O Magno Alves, né? O próprio Ricardinho ameaçou sair, mas acabou ficando, e o Marinho, atacante. Ou seja, quando você tira 3 jogadores importantes de um elenco... Você está citando 3, mas foram muito mais. Eu estou citando os 3 jogadores mais importantes saíram durante o campeonato. Ou seja, o Ceará remontou o time durante o campeonato. Isso é muito difícil acontecer isso, né? Perfeito. E você montar um time, na verdade o Ceará montou 2 times ou 3, né? Para acabar se livrar do campeonato. Agora o interessante é que tem uma coisa que só acontece com o Ceará. Eu estava analisando sobre isso aí. O Ceará ganhou a Copa Nordeste no ano passado e logo ganhou na quarta-feira e no domingo começou a decidir o campeonato com o Fortaleza. Foi, né? Verdade. Ou seja, o Ceará perdeu o Campeonato Cearense, ganhou a Copa Nordeste brilhantemente, de forma invicta, mas perdeu o Campeonato Cearense. Alguns torcedores, até mesmo alguns diretores, eu escutei dizendo o seguinte: não, o Ceará se acomodou, chegou ao ápice do campeonato, ganhou a Copa Nordeste e depois deu aquela resfriada, né? Aquela arrefecida. Na verdade, aconteceu isso com o Ceará, dizem, né? O Ceará relaxou. Mas não aconteceu com o Santa Cruz esse ano. O Santa Cruz foi campeão do Nordeste. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Logo em seguida, ganhou na quarta-feira, no mesmo estado do Ceará. No domingo, decidiu com o Sport, que é um time de Série A, e venceu o Sport. No jogo seguinte, empatou com o Sport e foi campeão pernambucano. E vinha muito mal, por sinal. Nós enfrentamos o Dito Santa Cruz, por incrível que pareça. Não merecemos perder. Não merecemos, jogamos melhor nas 2 partidas. São as lendazinhas que só acontecem com o Ceará.